Cruzeiro, a novela Vitão. Tá virando novela. O Vitão, zagueiro do Internacional, em 2026, vai vestir o rubro-negro do Flamengo ou as 5 estrelas do Cruzeirão, hein? Quem tá acompanhando a novela é o Emerson Panchieri. Tá mais pro RJ ou mais pra BH, hein, Panci? Um abraço. Bom dia, Panchieri. Um abraço pra você, Tiagão. Bom dia pra quem acompanha o Rádio Esportes da Itatiaia, Nação Celeste. Cruzeiro à procura de reforços e o nome do Vitão, mais uma vez ganhando repercussão. Vamos lá. Hoje uma matéria no nosso itatiaiaesporte.com.br, apuração inclusive do nosso companheiro Pedro Leite. Essa novela, ela vai ganhando mais um capítulo, ela vai tendo mais uma novidade nessa história. Olha só, nós apuramos que o Vitão mantém o desejo de jogar no Cruzeiro, né? Mesmo com a proposta enviada pelo Flamengo para o Internacional, né? E aí fica essa dúvida se o caso pode ter uma reviravolta. Por que reviravolta? Porque ontem à noite, até foi uma informação divulgada pelo Vene Casagrande, a diretoria do Flamengo tinha feito uma proposta muito superior ao que estavam conversando. E aí o Internacional gostou, né? Achou interessante, porque ainda tinha uma parte do perdão da dívida lá do Thiago Maia, com uma grana mais vantajosa para o Internacional. O Internacional, todo mundo sabe, também precisando dar uma fortalecida nos cofres. E aí essa proposta agradou bastante o Internacional, que estaria disposto a fazer negócio com o Flamengo. Só que a Itatiaia entrou em contato com o empresário do atleta, que afirmou que ainda não está nada definido entre o Vitão e o Flamengo, né? Então aí durante o papo, durante a conversa, a fonte disse que o Vitão segue com desejo de se transferir para o Cruzeiro e confirmou inclusive essas conversas, né, com o Tite, com o próprio Pedrinho, com o próprio Pedro Lourenço. Então, o que a gente precisa lembrar, Thiago? Essa negociação, ela envolve várias partes. As outras partes, por exemplo, o Japa que estava com um encaminhamento para o Coritiba, mas que quando o Internacional entrou na história, ficou, claro, balançado, né, num empréstimo. E o João Marcelo, que era o nome do Internacional, ainda não tinha chegado a um acerto com o time gaúcho. A verdade é essa, não tinham sentado para avançar essa etapa de colocar tudo no papel e aí buscar uma transferência. Isso também precisa acontecer, mas obviamente que a grande parte dessa negociação toda envolve o Vitão, envolve o Cruzeiro, envolve o Flamengo e o Internacional. Só que o que eu disse há pouco, e repito, o Flamengo ontem, nessa corrida, estava na frente. Só que o papo de hoje, com o empresário do jogador, diz que não está tudo acertado assim, como foi colocado ontem também. O Edu Panzi e Nath Fiuza são os comentaristas da Itatiaia aqui no Rádio Esportes. É óbvio que toda negociação tem prós e contras para todos os lados, para o jogador, para os clubes que pretendem levar o Vitão. E eu, honestamente, eu nem acho o Vitão assim, toda essa Brastemp, para usar um bordão ali dos anos 90, início dos anos 2000, mas de toda maneira tá sendo pretendido por 2 camisas pesadíssimas. E aí, Edu Panzi, por exemplo, o Vitão, acho que no Cruzeiro ele tem mais chances de ser titular num primeiro momento do que no Flamengo, até porque, vale lembrar, o Vidalba está lesionado, não volta no início de janeiro, não volta nesse mês de janeiro, então o Vitão chegando, ele já chega para ser titular para o início de temporada no Cruzeiro, o que não aconteceria, imagino, no Flamengo. Pesa a grana? Claro que sim. O Flamengo hoje, né, tem um poderio financeiro, por mais que o Pedro Lourenço esteja ativo, a fim de investir, mas competir com o Flamengo nunca é fácil. Tendo colocado tudo isso na balança, fosse Edu Vitão Panzi, pra onde você iria, Edu? Bom dia. Tudo bem, Thiago? Tudo bem, graças a Deus. Um abraço pra você, mas o problema é que o Edu Vitão Panzi não tem nenhuma oferta de salário, né? Nada. Eu não sei quanto eu ganharia por mês no Cruzeiro ou no Flamengo. Mas nesse momento, você acha que pesa mais um projeto de carreira ou um salário? Porque eu imagino que o salário talvez não seja tão distante, né? Cruzeiro e Flamengo têm condições de pagar salários muito próximos. O que vai pesar, óbvio, é a condição de investimento que o Flamengo tem, talvez maior que o Cruzeiro. Mas analisando projetos de carreira, é melhor hoje ser reserva do Flamengo ou um titular do Cruzeiro? É porque não tem garantia de titularidade, né? Quando o Gabigol foi contratado pelo Cruzeiro, ele viria para ser titular. E ele passou 2025 sentado no banco de reserva. Quando o Wallace foi contratado pelo Cruzeiro, ele veio para ser titular.
E ele passou 2025 sentado no banco de reserva do Cruzeiro. Claro que tem responsabilidade do atleta, tem a característica de jogo do treinador. Ser titular ou reserva não é garantia. Então você tem que pesar muita coisa. O atleta, ele conversa com o staff, com família, pesa o salário, pesa projeto, pesa sim titularidade ou não, mas que não é uma garantia, o salário é. Pesa o tamanho do clube, pesa os objetivos dos clubes, as disputas, o que esses clubes vão jogar. E Cruzeiro e Flamengo têm disputas semelhantes, vão jogar Libertadores, vão jogar Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, os seus respectivos estaduais. O Flamengo tem uma Recopa a mais, uma Supercopa a mais para jogar. No caso do Flamengo, que também tem zagueiros selecionáveis, pode ser uma brecha também para o Vitão ter espaço e minutos. No caso do Cruzeiro, que também hoje tem zagueiro selecionável, pode ser mais uma brecha, mais um espaço para o Vitão jogar. Então tem muita coisa envolvida nisso tudo. Eu acho que o atleta, ele fica meio que de observador nessa história. Eu só não gosto da maneira com a qual o Internacional parece ter levado. Um possível acerto com o Cruzeiro, um aceno de ok, de repente some 1-2 dias e volta com uma proposta do Flamengo considerada melhor e o negócio avança com outra equipe. Mas no futebol isso acontece, em determinados casos imoral, a gente não sabe, não ouviu o lado do Inter ainda, o lado do Flamengo, o lado do Cruzeiro, muito mais sobre notícias dali e daqui, porque não tem posicionamento oficial. Fato é que eu acho sim o Vitão essa Brastemp, eu acho muito bom jogador. Não à toa, o Cruzeiro está atrás, o Inter gostaria de ficar, mas está precisando de dinheiro, e o Flamengo também está atrás. É uma grande contratação, seja para Flamengo ou Cruzeiro, seria muito bom se viesse para cá, era um ganho de elenco, mas fato é que isso precisa ser definido o quanto antes, para caso ele não venha, o Cruzeiro focar em outro atleta, já que o recado que passou é que está no mercado atrás de um zagueiro. Ô, Natilza, quero te ouvir também. Vale um esforço? O Edu Panzi acha que é sim um jogador para chegar e fardar, para ser diferencial no elenco, né, do Cruzeiro, no time do Cruzeiro. Valeria um esforço financeiro, entrar numa competição com o Flamengo para trazer o Vitão, Natilza? Bom dia. Bom dia, viu, Thiago? Um abraço a você e a todos que nos acompanham, os meninos aí no estúdio também. Eu acho que você entrar numa disputa financeira com o Flamengo nunca é viável. Se nós estivéssemos falando de uma outra camisa do futebol brasileiro, de um negócio mais semelhante, o problema é que o Flamengo ele tem um teto que é muito maior do que das outras equipes. É um time de futebol brasileiro, de futebol sul-americano, com uma arrecadação de um time europeu, com muitas mais possibilidades. Então, acho que o perigo para o Cruzeiro é querer entrar numa disputa com um time que hoje tem um poderio financeiro maior que o dele. E aí, se o Inter vai esticando a corda, no final das contas, para o Cruzeiro pode ser um rombo muito maior do que para o Flamengo, que ainda tem a barganha ali da dívida. Eu acho que quem conseguir fazer a contratação do Vitão vai estar fazendo uma ótima contratação. Eu acho ele um grande zagueiro, acho um zagueiro de bom posicionamento dentro da área, acho um zagueiro muito firme nas suas disputas, é novo, né? Tem só 25 anos, ou seja, um zagueiro ainda com muito potencial, com muito valor de mercado. Não fez um ano melhor que o do Vidalba no ano passado, ou melhor, ainda em 2025, né? Nesta temporada que terminou, muito em função da bagunça que foi o ano inteiro do Internacional, mas eu acho que o Vitão é mais zagueiro, chegaria sim para ser titular. O Cruzeiro tem essa urgência pelo fato de que o Vidalba está lesionado e porque o Tite costuma utilizar jogadores de defesa mais altos. A questão da altura não foi um empecilho para o Vidalba e continua não sendo, mas existe a preferência do treinador e eu acho que é por isso também que o Tite pediu ao Cruzeiro mais um zagueiro. Se o Vitão não vier, acho que o Cruzeiro tem que seguir nessa busca. A boa notícia é que se mirou no Vitão, o Cruzeiro não vai abaixar demais o nível técnico numa segunda opção, né? Imagino que vai manter ali da mesma prateleira, o que é uma ótima notícia para o torcedor. Ô, Pansieri, a outra pergunta que o Cruzeirense tem feito com frequência no final do ano é o Gerson. Também tá virando novela, hein, Pansieri? Exatamente. O Gerson, aí é uma questão, Thiago, é uma questão muito mais da dificuldade de uma operação desse tamanho, né? É uma contratação cara, é uma contratação pesada, né, em termos financeiros, né? Não é qualquer jogador. O Marcão Silva,
que é inclusive pai do Gerson, em entrevista também à Itatiaia, né, ao nosso Pedro Leite, ele disse no itatiaiasport.com.br o seguinte: o desejo do Gerson é jogar e fazer parte do grupo da Copa do Mundo. Esse é o grande desejo dele. O projeto ousado ou não, cada um vai até onde tem coragem de ir. Mas hoje, volto a repetir, espero que o projeto do Cruzeiro seja lindo, que seja cheio de conquistas, mas o Gerson tem contrato com o Zenit. Caso alguém queira comprá-lo, o Zenit tem que querer vender, né? Completou aí o pai do jogador. Com certeza é uma fonte importante, né? Porque conhece a carreira do atleta, né? Sabe e tá perto, tem esses laços sanguíneos com o jogador, dizendo que o Cruzeiro precisa se acertar com o Zenit. O que tem dessa história? Ô Thiago, o Cruzeiro tem o Joaquim Pinto, que trabalhou muito tempo no Spartak Moscou, né? Então ele conhece também a turma ali do Zenit. Teve próximo ali, mesmo estando em outro clube, porque volta e meia há encontros, há jogos, há, enfim, eventos, né, esportivos que os clubes participam. Ele conhece bastante. O que pega, Thiago, é que a negociação inicial do Zenit, ele comprou o Flamengo por 25 milhões de euros. Ele comprou o Zenit, comprou o Gerson no Flamengo no meio do ano por esse valor. E não está muito disposto a baixar valor de jeito nenhum para negociar o Gerson. E aí é isso que pesa. Mas tem o Jonathan Jesus, gente, tem o Jonathan Jesus. Mas ainda tem um complemento, né, por essa grana e por esse valor. Ou seja, há o interesse, né? O Cruzeiro procurou, acompanha tudo de perto, mas precisa ter o interesse também dos russos negociar o Gerson. O Pansieri e o assédio no elenco do Cruzeiro. Caio Jorge, por exemplo, o KJ vai permanecer para a próxima temporada? É uma preocupação também, né? O Tite, pela informação que você nos trouxe, quando chegou, falou: olha, primeira coisa é não deixar ninguém sair, depois vamos buscar reforços. E o KJ, junto com o Matheus Pereira, as grandes atrações do Cruzeiro para o próximo ano. Exatamente, o Caio Jorge teve esse pedido, né, do Tite em não negociar o atleta, não negociar, por exemplo, outros jogadores. Teve essa conversa, né, do próprio Tite com o Matheus Pereira, que nós relatamos aqui na Itatiaia por telefone, para que o Matheus continuasse. Sobre o Caio, o que apareceu foi o West Ham tentando uma composição com o Cruzeiro que envolvesse um empréstimo inicial, né, do atleta e depois uma compra do jogador. O Cruzeiro falou: obrigado, mas nesses moldes não queremos. E também pesa uma situação, viu, Thiago? O Caio Jorge, para fazer esse movimento de Europa, de retornar para a Europa, precisa ser um clube legal, precisa ser uma proposta, óbvio, que encaixe no perfil que o jogador quer, mas não vai ser qualquer clube não, né? Ele quer um clube que dê projeção, que ele possa buscar coisa boa, coisa interessante, e aí o Cruzeiro observa também essa situação. Não é só chegar um valor legal e levar o atleta. Precisa ter uma conversa. E essa conversa do West Ham com o Cruzeiro, essa aí, de cara o Cruzeiro falou assim: não, isso aí eu não quero não. Ô, Natiusa, queria a sua opinião sobre o projeto do Cruzeiro para 2026. Eu sinto muita firmeza, sabe? Acho que o Cruzeiro, além de conseguir manter uma base importante, mesmo tendo perdido, né, o seu comandante, o técnico Leonardo Jardim, mas trouxe alguém à altura, com currículo, com peso, né, com uma trajetória vitoriosa para fazer o Cruzeiro conquistar, né? O Cruzeiro já está consolidado, esse retorno do Cruzeiro à primeira prateleira do futebol. Agora é ir em busca das grandes conquistas. Fosse você aquela jogadora no mercado analisando para onde ir, desejadíssima por todos os clubes, Cruzeiro vai ser sempre uma grande atração e me parece, na próxima temporada, está com um projeto muito consolidado, não, Nath? Exatamente, Thiago. Só o tamanho do Cruzeiro, dessa camisa, a tradição, a história, sempre foram atrativos mais do que suficientes para que os jogadores quisessem estar no Cruzeiro, mas o passado recente fez com que o Cruzeiro se desestabilizasse, né? Se desestruturasse enquanto time. Agora, o jogador que vem atuar no Cruzeiro, ele encontra os dois cenários, né? Ele encontra a tradição, a camisa pesada, o histórico cheio de conquistas, mas encontra também uma boa estrutura, encontra uma boa direção
gestão de clube, encontra as contas em dia, encontra um projeto de futebol forte, ambicioso. Cruzeiro em 2026 vai disputar aí os principais torneios do calendário, vai estar de volta a Libertadores. Isso também faz a diferença. Você citava ali a questão da saída do Leonardo Jardim, a chegada do Tite. A saída do Jardim poderia ser um fator ali para desestabilizar esse projeto de alguma forma, porque sai um treinador muito bom, muito capacitado, muito inteligente, que quase conseguiu fazer o Cruzeiro campeão brasileiro, sendo que essa nem era a principal expectativa para a temporada, que brigou na Copa do Brasil. E aí ele vai embora, você poderia ficar, nossa, o Cruzeiro vai numa outra aposta, quem vai vir para o lugar? Isso poderia, inclusive, fazer com que o jogador duvidasse, não só em vir, mas aqueles que estão aqui e fizeram sucesso em permanecer. Mas aí quando sai o Leonardo Jardim e vem um treinador do nível do técnico Tite, né, que é um treinador de seleção brasileira, vitorioso, o Tite ganhou tudo, né, campeão da Libertadores, do Mundial, do Brasileiro, da Copa do Brasil, enfim. Então, você mostra para esses jogadores que ficaram, né, que eles devem permanecer, porque continuará a ser um Cruzeiro forte, e você dá um recado também para o mercado de que você quer se tornar ainda mais forte, porque quando você traz um treinador do nível do Tite, você não está esperando trazer jogadores de um nível menos qualificado, porque o Tite vai ter a exigência de ter uma equipe com muita qualidade. Então, acho que o Cruzeiro está no caminho certo, mas tem que manter os pés no chão, tem que ter austeridade, tem que saber até onde ir, tem que entender que é um processo. 2025 foi um processo de se fortalecer ainda mais, 2026 pode ser um ano para dar passos ainda mais largos, mas acho que o caminho está muito bem traçado por todo mundo que trabalha lá dentro. Dá para manter esse otimismo, Edu Panzi? Sem dúvida, né, Thiago? Eu acho que um dos motivos pelos quais o Tite aceitou a proposta do Cruzeiro talvez tenha sido esse, a manutenção da base de uma espinha dorsal. E quando eu falo base, dá para citar alguns jogadores: Cássio, Kaique, Fabrício Bruno, Lucas Romero, Matheus Pereira, Caio Jorge. Não que os outros sejam dispensáveis ou negociáveis, é porque todo time tem essa espinha dorsal, seus principais atletas, aqueles caras que fazem a engrenagem seguir. E eu tenho certeza que o Tite, quando chegou, quando acionado, falou que não abriria mão dessas peças. E há um movimento no Cruzeiro também de saídas, né? Estava aqui pegando o banco de reservas do jogo contra o Corinthians, aqui no Mineirão, da semifinal. Jonathan Jesus pode ser envolvido em negociação, tem sido falado. Gabriel Barbosa, acredito que não fique. Eduardo já saiu. Léo Aragão saiu. João Marcelo pode ser envolvido em negociação, já há notícias disso. Japa, a mesma coisa, poderia ir para o Inter numa negociação com o Vitão. Bolassi já saiu. Marquinhos já saiu, Pansieri? Não, tá machucado. Tá machucado, então, mas tem time só de olho para ele recuperando tentar buscar. É muito provável que também não seja uma exigência do Tite para permanecer. Fagner. Até porque foi isso, ele é do Diniz na época, você lembra? Exatamente. E o próprio Fagner, apesar do Tite gostar muito, mas é um jogador que não é do Cruzeiro. Então tem muita gente que não foi tão acionada ou que em determinado momento foi importante, mas que não faz parte dessa espinha dorsal, que já saiu ou que pode sair do clube. Mas os titulares ali, aqueles 11, 12 jogadores, esses talvez sejam um sonho do Tite permanecer e contar com a maioria na temporada de 2026. Em relação ao Caio Jorge, Thiago, eu acho que o mercado europeu talvez esteja esperando o primeiro semestre. Eu acredito que na próxima janela, se o Caio Jorge mantiver a média e o nível de jogo, talvez o mercado europeu, os times mais fortes da Europa, eles venham mais forte no Cruzeiro. Porque o Caio Jorge é aquele atleta jovem que fez o movimento de retorno da Europa e teve uma temporada muito boa. E talvez a Europa, esse mercado, os clubes maiores estejam esperando um pouco mais. Olha, vamos ver se ele está bem mesmo, vamos esperar o primeiro semestre para na outra janela a gente fazer um movimento mais forte em relação ao mercado brasileiro. Acho que isso pode acontecer quando o assunto é Caio Jorge. Mas a grande notícia do Cruzeiro, é claro que todo torcedor gosta de reforço, aquele jogador que chega para buscar no aeroporto, mas a grande notícia é a manutenção da base do time titular para a próxima temporada. E esse time já tem data para se apresentar, a turma já está na contagem regressiva para voltar aos trabalhos, né, Pansieri? Exatamente, dia 2, né, a primeira parte aí dessas atividades começando. Por exemplo, o próprio Gabigol, né, vai estar nessa leva.
temos que explicar que o jogador tem contrato. Mas o Santos quer, o Santos está tentando buscar um empréstimo, o Santos está tentando isso, aquilo, pode estar tentando. Mas o jogador tem contrato com o Cruzeiro. Então ele e outros atletas que, por mais que não estejam aí muito na cara que vai continuar no Cruzeiro para a temporada, eles precisam se apresentar, né? Isso aí é uma obrigação, é o trabalho do departamento de futebol do Cruzeiro. Então, dia 2, já chegando também a turma. Inclusive, Thiago, quem teve na Toca da Raposa essa semana foi o Matheus Cunha. Foi lá fazer exames, foi lá participar também de alguns exercícios, fazer algumas coisas, fazer alguma análise ali também pro departamento médico do Cruzeiro avaliar o jogador, o departamento de saúde e performance avaliar o jogador, mas ele é um dos que também terá aí essa vida nova no Cruzeiro, né? Vai começar essa vida nova no Cruzeiro. Ele estava no Flamengo, o Cruzeiro já tinha acertado no meio do ano um pré-contrato com o Matheus Cunha, chega para ser o substituto imediato do Cássio. Então, dia 2, que é o aniversário do Cruzeirão, essa turma começando os trabalhos da Toca da Raposa, Thiago. Aliás, o Cruzeiro já definiu programação, vai ter especial pro dia 2, torcedor fica sempre ansioso. Geralmente tem a missa, né, tradicional, já do dia a dia, já de todos os anos. A missa de aniversário do Cruzeiro é uma data, né, em que tá muita gente fora da cidade, os jogadores voltando para a pré-temporada. O Cruzeiro já montou alguma programação especial para esse dia 2, ô Pansieri? O que tem certo é a missa, né? A missa vai acontecer no Barro Preto, geralmente acontece, ela vai acontecer. Agora, ali o que acontece também é interessante porque a missa ainda é muito da associação, né? É ainda no ambiente da associação, ali do Barro Preto, e ali vários conselheiros, né? Os beneméritos, os conselheiros efetivos, enfim, essa turma vai muito na missa, né? E vamos ver quem vai representar a SAF, né? Na missa do Cruzeiro aí no dia 2. Isso aí ainda está a ver, né? Está a confirmar. Mas que vai acontecer, vai. Esse aí é o festivo principal, tá na tradição do Cruzeiro, essa missa que vai ser realizada no dia 2, aniversário do Cruzeirão. Muito bem, Emerson Pansieri, meio-dia com mais 1 minuto.